A marca exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Você sabia que Jesus tem uma marca exclusiva? Após ele ter padecido muito nas mãos dos pecadores, ter sido morto, a Bíblia diz que depois de sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou. A marca exclusiva de Jesus é a ressurreição. Essa é uma marca exclusiva pertencente somente ao Senhor Jesus. Você poderia questionar, bom, mas outras pessoas também, durante o ministério dele, ressuscitaram aqui na terra. Bom, poderíamos citarmos aqui o caso da filha de Jairo, o caso do filho da viúva de Naim, da cidade de Naim. Poderíamos também citar um caso bem conhecido, bem palpável, o caso de Lázaro. Lázaro foi um caso que repercutiu muito e muito conhecido por toda a sociedade, por todos aqueles que conhecem a Bíblia Sagrada. Um homem que morreu em Betânia e a Bíblia diz que após 4 dias na sepultura, já em estado avançado de decomposição, ele sai da sepultura por ordem do Senhor Jesus Cristo. E as pessoas, as testemunhas oculares dizem, viram Lázaro, Maria e Marta, suas irmãs, sentados à mesa com Jesus, tomando refeição após a ressurreição. Um caso inédito. Porém, todos os casos de ressurreição que houveram durante o ministério de Jesus, as pessoas morreram de novo. Porém, Jesus, a marca exclusiva dele, é exatamente por isso. Depois que ele ressuscitou, nunca mais experimentou a morte. Jamais experimentará. Por isso a Bíblia diz que Jesus é as primícias, ou foi feito por Deus as primícias dos que dormem, daqueles que recebem Jesus como Salvador, vivem para ele, morrem com ele e vivem para sempre, viverão com ele para sempre na eternidade. A morte para Jesus cessou na ressurreição. Para nós, a morte jamais existirá após a ressurreição. Disse Paulo que o último inimigo a ser aniquilado, destruído, é a morte. Jesus fez isto ao levantar-se da sepultura, garantindo para todos aqueles que recebem a ele como Salvador, que também levantarão um dia e viverão com ele, assim como ele levantou e foi para o Pai. Vamos ver que a ressurreição de Jesus é uma outra profecia que foi profetizada pelo salmista. O salmista profetizou de modo muito claro a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, muitos e muitos anos antes que ele viesse ao mundo. No Salmos 16, versos 9 e 10, o salmista escreveu o seguinte, profetizando sobre a ressurreição de Jesus. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Ele está falando que a carne do Senhor Jesus, que foi feito homem, o Deus que foi feito homem, um dia, através da morte, aqui repousaria em segurança. E ele continua no verso 10. Pois não deixará minha alma na sepultura, nem permitirá que o santo veja corrupção. Não é interessante? A promessa para o Senhor Jesus já era que, muito embora sendo sepultado em ignomínia, em desprezo, em desonra, é considerado pelos homens como no estado de decomposição, a Bíblia já dizia que o seu corpo não seria destruído pela terra. Ele seria preservado no seio da terra e ele levantaria dali. Vou repetir mais uma vez, o texto é muito claro quando fala sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Também a minha carne repousará em segurança, pois não deixará a minha alma na sepultura. A alma aqui é para falar de vida.
Ele não deixará a minha vida na sepultura. A minha vida não terminará na sepultura. Nem permitirá que o santo veja a corrupção ou a deterioração do corpo. Jesus não passaria pelo estado de decomposição. Esta era a profecia concernente ao Senhor Jesus. Mas no Salmo 49, versículo 15, o salmista continua profetizando sobre a ressurreição de Jesus e ele disse: Deus não permitirá que a minha alma, ou seja, Deus permitirá que a minha alma seja salva do poder da sepultura, pois me receberá. Não é interessante as profecias sobre a ressurreição de Jesus? Numa primeira profecia ele diz que a sua alma não ficará na sepultura. O Senhor preservaria a sua carne intacta. E na segunda profecia ele diz que Deus remirá a minha alma do poder da sepultura. Ele remirá a minha alma da sepultura. Pois me receberá. Duas coisas aqui interessantes. O salmista diz, ele vai remir a minha alma da sepultura. A palavra remir é para dizer tirar do cativeiro, tirar do ambiente em que está, tirar do sofrimento, colocar em total liberdade. Foi assim que Jesus, ou que Deus fez na pessoa de Jesus. Ao terceiro dia, a Bíblia diz que as mulheres chegando ao sepulcro, viram que a pedra, que era muito grande e que fechava a boca do sepulcro, a entrada do sepulcro, já estava removida. E elas entrando, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Então, literalmente, ele levantou. Pedro foi muito claro ao dizer que ao entrar no sepulcro de Jesus, as únicas coisas que ali estavam eram os lençóis que embrulharam o seu corpo ao tirarem da cruz para sepultá-lo e um travesseiro onde ele colocara a sua cabeça. Então, a Bíblia tem razão quando o salmista diz que ele remiria a sua alma do poder da sepultura. A sepultura não tinha poder sobre Jesus. Não. Assim como os homens não tinham poder sobre a vida de Jesus para matá-lo, mas ele entregou voluntariamente o Espírito ao Pai, assim também a sepultura não tinha o poder de reter. A palavra reter quer dizer ter para si. Então a sepultura não podia ter Jesus para si de maneira nenhuma, porque a profecia já dizia que Deus o resgataria, remiria ou tiraria daquele calabouço e a segunda parte do texto diz, e me receberá. Então estava dizendo que ele seria recebido pelo Pai logo após a ressurreição. Muito interessante essa parte da ressurreição de Jesus como marca exclusiva. Após ter ressuscitado, nunca mais Jesus voltou a experimentar a morte. É por isso, querido, que a Bíblia Sagrada registra, deixa muito claro para nós em João capítulo 5, versículo 24, texto que já citamos aqui várias e muitas vezes. Palavra do Senhor Jesus. Na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. João, capítulo 11, versos 25 e 26, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Portanto, Jesus foi feito por Deus as primícias dos que dormem no Senhor. Esta é a grande e viva esperança que temos no Senhor Jesus. A sua ressurreição será também a nossa ressurreição. Ele viveu por nós, ele padeceu por nós, ele morreu por nós, pelos nossos pecados, morrendo a nossa morte para vivermos a sua vida. E o apóstolo Paulo diz, ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para nossa justificação. Logo após a ressurreição de Jesus, houve alguns fatos interessantes que nós veremos na próxima mensagem, se o Senhor nos permitir. Eu quero mais uma vez terminar orando com você, agradecendo a Deus por essa grande bênção de Deus,
essa grande, maravilhosa vitória do Senhor Jesus Cristo e essa marca registrada que é propriamente dele, a ressurreição. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por saber que Jesus, se fazendo homem, como Deus, ele se fez homem e habitou entre nós. E ele foi muito castigado, ele foi muito maltratado, ele foi muito perseguido e, por fim, ó Deus, mataram o Senhor Jesus na cruz. Ele entregou o Espírito ao Pai após grande sofrimento. Foi sepultado e a tua palavra diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Vivo, gloriosamente vivo, e foi recebido pelo Senhor na glória, e agora ele sentado ao teu lado direito, ele está intercedendo por nós. Muito obrigado, Deus, por essa grande vitória. Faz que os meus queridos amigos que estão assistindo-me e ouvindo essas palavras possam abrir os seus corações para Jesus, reconhecendo que Ele é o único meio de salvação. Que aos meus irmãos em Cristo, sua fé seja acrescentada, que os seus princípios e conceitos sobre a ressurreição de Jesus, a vida eterna, seja aumentada a cada dia. Esta é minha oração no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por me assistir mais uma vez. Eu te espero na próxima mensagem, se Deus permitir, para mais uma verdade do Evangelho de Deus na ressurreição de Jesus ao nosso coração.